Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriana Nardelli. Sejam todos bem-vindos ao canal Geografia e Maternidade. O vídeo de hoje é voltado à geografia, onde eu vou estar falando um pouco sobre os aspectos populacionais do Japão. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho de notificação e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like para ajudar o canal Geografia e Maternidade cada dia a crescer mais e mais aqui no YouTube. Aspectos populacionais do Japão. Então aqui eu tenho um mapa mostrando a densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Para vocês terem noção, antes de eu começar a falar, a densidade média demográfica do Brasil é 24 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês vão observar que aqui no território japonês, esse valor é muito mais superior. Então a gente tem aqui de verde, basicamente aqui nessa ilha de Hokkaido, uma densidade demográfica de menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem aqui de amarelo entre 100 e 200 habitantes por quilômetro quadrado. E a gente tem aqui desse laranja mais claro, mais de 250 habitantes por quilômetro quadrado. Isso faz com que a população japonesa ela seja uma população que tem uma das maiores densidades demográficas do mundo. Essa elevada concentração de pessoas, somada ao fato do Japão possuir uma grande quantidade de áreas inclinadas e montanhosas, onde não há a possibilidade de moradia, torna-se um grande problema para o país. Então vamos lá relembrar a videoaula em que eu falei sobre os aspectos físicos do território japonês. A maior parte do território japonês ela é formada por montanha. Então, no centro de cada grande ilha dessa aqui, a gente tem uma grande cadeia montanhosa. As áreas de planícies elas se concentram basicamente na região litorânea. Por conta disso é que a gente tem uma grande concentração populacional nessas áreas litorâneas, principalmente nas planícies de Tóquio, Nagoya e Osaka, onde atinge a densidade demográfica nessa região, atinge até cerca de 1.200 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, a gente pode observar que a densidade demográfica do território ela é muito irregular. Por que ela é muito irregular? Porque no início aqui da explicação eu falei que aqui nessa ilha aqui de Hokkaido a gente tem menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado, que já não é pouco, principalmente quando a gente compara aqui com o Brasil. Mas a gente tem aqui nessas áreas litorâneas, principalmente nessas três planícies aqui, uma densidade demográfica que chega aí em torno de 1.200 habitantes. Então a gente tem uma distribuição bem irregular dessa população. Embora a demografia ela seja considerada uma grande questão nacional, o crescimento vegetativo ele é negativo. Ou seja, o Japão ele vem perdendo um número de habitantes em virtude das baixíssimas taxas de natalidade. As taxas de natalidade no território japonês são taxas bem pequenas, ou seja, o número de nascidos cada dia mais está diminuindo. Um outro problema que ele é tanto demográfico quanto econômico é o envelhecimento populacional. Haja visto que as taxas de mortalidade são baixas e a expectativa de vida da população japonesa é uma das mais elevadas do mundo, gira em torno de 83,6 anos. Então, em média, uma pessoa no Japão vive, em média, 83 anos. Com isso, o número de idosos e aposentados é elevadíssimo, o que ocasiona o surgimento de problemas na ordem previdenciária, ou seja, questão econômica. Isso porque o processo de envelhecimento da população, ela vai fazer com que exista uma ausência de mão de obra para serviços pesados. E isso fez o quê? Fez com que aumentasse o contingente de imigrantes para o território japonês, para poder suprir
essa necessidade. Então, existe uma necessidade muito grande de mão de obra para serviços pesados. E aí, os imigrantes, eles vêm meio que tapar esse buraco, ok? O Japão é um dos países mais populosos, povoados e urbanizados. Eu já falei isso anteriormente. Populosos, ele tem muita gente morando. Povoado, muita gente morando por quilômetro quadrado. E urbanizado é porque a maioria da população, ela vive na cidade. Cerca de 93% da população japonesa, ela vive na cidade. A principal concentração populacional, ela vai ficar na ilha de Honshu, onde você tem aquelas principais planícies, as planícies de Tóquio, Nagoya e Osaka, destacando-se a elevada concentração urbana na faixa litorânea da ilha, voltada para o Oceano Pacífico, justamente onde a gente tem essas planícies de Tóquio, Nagoya e Osaka. Mais de 93% da população, como eu falei anteriormente, ele vive nas cidades, que apresentam um impressionante ritmo de crescimento e alta densidade demográfica. Os imigrantes, eles representam somente 1,6% da população absoluta, ou seja, da sua população total. Pouco mais de 2 milhões, sendo que desses 2 milhões, 90 mil são ilegais. Apesar disso, apesar até mesmo de necessitar, como eu disse, por questão de ter uma grande quantidade de idosos, e os idosos, a maioria já está tudo aposentado, e aí não vai trabalhar nos serviços mais pesados. Então, apesar de precisar para trabalhar nos serviços mais pesados, os imigrantes, eles não é que seja algo que o governo quer, que o governo aceita. O governo, ele prefere o caminho ao incentivo à natalidade. Por quê? Porque é uma forma que eles têm de manter a cultura japonesa, que é algo bastante forte e bastante interessante no Japão. Em relação à religião, o Japão, ele preza pela liberdade religiosa, sendo as religiões majoritárias, ou seja, as religiões que predominam, o shintoísmo e o budismo, que representa quase 90% da população. Então, a gente tem aqui esse gráfico, onde a gente tem desse vinho o shintoísmo, com 51,2%, e aqui de azul a gente tem o budismo. Então isso aqui é em torno quase de 90% da população se concentra esse tipo de religião. Além disso, a gente tem outras religiões. Tem o cristianismo, que aí tem 0,3%, e nesse gráfico aqui a gente tem de verde outras seitas, que é 10,2%. Que seitas são essas? Tem o confucionismo, o taoísmo e o xamanismo. Então são essas três religiões que a gente encaixa aqui nesses 10,2%. Quase que não sai o nome dessas religiões. Nesse slide aqui, eu procurei colocar um resumo das características da população japonesa. Então, é um resumo de tudo que eu falei, basicamente. Então, a população japonesa é caracterizada pelas altas densidades demográficas. Essa densidade demográfica, a população, ela vai se concentrar no litoral. Por que no litoral? Por conta que a maior parte do território japonês, ele é montanhoso. O Japão, ele é um país que tem as maiores expectativas de vida da população do mundo, então cerca de 83 anos, e isso aliado à baixa taxa de natalidade leva a um problema econômico, porque a gente tem uma quantidade reduzida de pessoas que podem trabalhar em serviços pesados. A gente tem uma outra característica, que é a baixa taxa de mortalidade infantil, que gira em torno de 3 a cada 1.000 habitantes. Baixa taxa de analfabetismo, alto padrão de vida da população, alto grau de escolaridade e predomínio da população urbana. Cerca de 93% da população ela vive nas cidades. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido.
Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que eu vou ficar muito feliz em responder a vocês. E como eu disse, se você gostou, não esqueça aí de deixar o seu like, porque é muito importante para o canal. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!